estornudar. Pero se iban arreglando y siempre esas vértebras me hicieron un estudio y comprime los nervios de las piernas. Por eso yo me sentaba cada rato. ¿Cuántos años tiene? Y nací con eso y hace 10 años y medio me arreglaron acá. Pero arreglaron acá y esas vértebras comprimían los nervios. Si yo estaba con dolor fuerte, por eso me sentaba. Ela foi intervenida pela cirurgia. Haga isso. Coloca os dois pezinhos juntos. Coloca los dos pies Coloca a mão no juntos. chão. Toca la mano en el suelo. Glória a Deus! Wow. Graças, Senhor. Por favor, abre a boca. Abre tu boca. A senhora tinha diente de ouro, ¿Tenías dientes de oro? agora a senhora tem. Ahora tienes dientes de oro. Pueden ver acá. Pueden ver acá. Tienes dientes de oro. Dientes de oro. Qual é teu foco? ¿Cuál es su foco? Objetivo. Qual é a tua paixão? ¿Cuál es tu pasión? Qual é a palavra? ¿Cuál es la palabra? Qual é a palavra que está impactando o teu ministério? ¿Cuál es la palabra que impacta su ministerio? Qual é a palavra que está despertando uma atitude e uma visão profética? ¿Cuál es la palabra que te acorda con una visión profética? Qual é a palavra que está despertando algo no teu espírito? ¿Cuál es la palabra que despierta su espíritu? Tenía, pero para la gloria de Dios, hoy cuando hizo el llamado vine y estoy oyendo perfectamente. Ande perfectamente. Camine perfectamente. Choque, Senhora, vem cá. Amado, Vamos. ven acá, Señora. Puede venir. Damos gracias a Dios por este tiempo. Estoy acá en el campo, rodeado de árboles. Bueno, quería contarle que, como le había dicho, desde los 10 años hemos visto milagros de Dios tremendos, ¿no? A los 10 años he visto levantarse paralíticos. Bueno, toda mi vida hemos traído a Cindy Jacob, han venido pastores reconocidos en el mundo, pero he estado pensando con la visita suya, apóstol, y la de Lee a Uruguay, que hay una palabra que me vino, que dice, se acordó Dios. No es el acordó de Brasil, que acordó creo que es despertarse, sino se acordó Dios de lo que Él había dicho, de lo que le había prometido. Yo estoy con una expectativa muy grande, y creo que muchos uruguayos han estado llorando, sembrando. Mi papá era pastor, mi hijo es uno de los pastores muy conocidos en Uruguay, mi nieto ya predica, pero queremos ver la gloria de Dios a un nivel impresionante. Y yo creo que está llegando el tiempo, así que doy gracias por la vida del apóstol Geraldo, gracias por la vida de Lee, gracias por la vida de todos. Acá en Uruguay han aparecido gente de Escocia, imagínense, nunca habían estado en Uruguay y Dios les habló que en Uruguay iba a ocurrir algo tremendo. Yo estoy creyendo que cosas grandes vienen. Hasta aquí nos ayudó Dios. Le damos gracias a Dios por eso. Pero lo que viene, creemos con toda seguridad que va a ser algo grande. Y algo que estoy orando a Dios por la amistad nuestra, que pueda continuar. Generadores de esperanza, eso hemos hablado hace unos años y ahora coincide en esta etapa. Así que un gran abrazo desde este lugar, un lugar donde hay vacas, allá está la ruta, están arreglando la ruta, árboles. Desde este lugar un fuerte abrazo. Shalom por teu coração, estamos regressando de uma viagem maravilhosa. Está meu amigo aqui, o pastor Santiago, que foi uma honra conhecê-lo. Ele mora aqui na capital, Montevidéu, e assim, eu fiquei muito grato a Deus por conhecer pastores segundo o coração dele. E um deles é o pastor Santiago, que está cá. Pastor Batista, apaixonado pelo Espírito Santo, que crê na manifestação de um reino presente como estilo de vida. E eu queria que ele compartilhasse, principalmente a reunião segunda-feira, com os pastores.
o ato profético lá em Passos de Letouros despertou algo no coração dos pastores. Queria que ele compartilhasse. Amén. Bueno, un saludo para todos y es una alegría poder compartir con ustedes. Cada vez que el Espíritu de Dios avanza, parece la nube aquella que en el desierto determinaba cuándo y dónde. Cuando la nube avanzaba, el pueblo avanzaba. Yo creo que ha habido una avanzada de esa nube y de alguna forma el apóstol fue sensible a la voz de Dios para venir a este lugar a hacer no solo ese acto profético, sino poder estar también en la reunión en la que él estuvo con los pastores, despertando en el corazón de muchos, y esa es mi esperanza, que de esto quede el fruto que debe quedar, ¿sí? Despertando en el corazón de muchos la voz que es la única voz que debemos obedecer, la voz del Espíritu Santo. Amados, amamos la venida de Cristo y anhelamos profundamente que Cristo se manifieste en el corazón de la iglesia de Uruguay, así como en el corazón de la iglesia de Brasil y de toda Latinoamérica. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Gracias. Deus lhe bendiga muito. Foi um prazer estar nessa terra que cremos que será agente de avivamento nesses últimos dias, provocadores de esperança. Deus abençoe. Amados do Pai, shalom para o teu coração. Ah, meu coração está impactado, esta palavra, com tudo aquilo que os meus olhos estão vendo, sua palavra, sua manifestação, a grandeza desse reino presente. Ver que os meus olhos têm visto é um privilégio santo. E eu louvo a Deus todos os dias, todas as manhãs. Isto, querido, que eu quero compartilhar com vocês é uma experiência diária, comendo o pão da presença e se desprendendo para ser o que Deus, o Pai, quer que sejamos. Um instrumento, apenas isto. O canal aberto para que Ele possa se manifestar. Que a presença que eu sinto nesse local tão precioso para mim possa invadir a tua casa, o local onde você está me ouvindo e me assistindo, a mesma unção, o mesmo toque da presença. Apenas um toque pelo qual temos ensinado, ministrado e vivenciado por 43 anos. Apenas um toque da sua presença muda nossa história, nosso destino é selado. E eu tenho ministrado acerca dessa palavra destino, que na verdade é fazer com que esse Deus, esse Pai que nos ama, que habita em nós, um Deus, um Pai invisível, se torne visível, através daquilo que você e eu podemos carregar, carregadores da sua glória, provocadores de esperança e de milagres, aqueles que necessitam ser alcançados. Isso é glorioso. Quando Deus chamou Ananias, que também significa graça, para alcançar Paulo, que teve o encontro indo a Damasco, ele cai, como o texto diz em Atos, ele estava cego numa casa orando e jejuando, e Deus disse, vá a esta casa, vá a este número, porque existe um homem ali que eu quero usar. Isto é precioso. Deus, o Pai, é que nos chama. Nós precisamos nos identificar com a sua graça. Quando Ananias teve essa revelação, e ele fala através desse diálogo com Deus, mas o senhor conhece quem é Saulo? Eu estou falando entre linhas. Ele está indo para matar, destruir o propósito da igreja, ele fez isso, fez aquilo. Deus disse para Ananias, para você, Ananias, Paulo, talvez seja tudo isso, mas para mim, ele é um vaso escolhido. Isso é tremendo. Como ser um vaso escolhido? Como agradar o coração de Deus? Como verdadeiramente atrair o seu coração
e como ser grande diante dos seus olhos. Essa é a palavra para que ele seja glorificado. Ser grande diante dos seus olhos, não diante dos olhos dos homens, mas diante dos olhos dele. Eu estou muito empolgado, novamente vamos estar trazendo John Arnold, e vocês já são os nossos convidados para estar conosco, tanto em São Paulo, como no Rio Grande do Sul, como no centro do país, no coração do país, em Goiânia, no final do mês de novembro, no final do mês de outubro, última semana e a primeira semana de novembro. Esses 3 locais vamos estar compartilhando isso com vocês, mas eu me lembro que quando lá em Toronto a glória de Deus se manifestou, eu disse: Pai, o que te atraiu nesse local? Eu já disse isso e vou falar novamente. Deus falou claramente comigo, o coração de John Arnott, o coração de um homem que pode atraí-lo, o coração de uma mulher, porque no reino de Deus, essa nova aliança já não é mais homem nem mulher, mas somos ministros de uma nova aliança em Cristo. Como nós podemos atrair o seu coração? Como nós podemos agradar esse alto chamado, onde nós vamos visualizar a testificação e a frutificação de um estilo de vida, onde Deus vai confirmar, eu amo isto, a sua palavra ministrada, debaixo desse temor, dessa ousadia, dessa convicção, com maravilhas, com sinais. Nesses dias nós colocamos o que Deus fez ali em Los Angeles, vocês puderam acompanhar. Se você não acompanhou, vai em nosso canal, Ministério Íntimo do Pai, no YouTube. Veja essas últimas ministrações, tremendo, glorioso, o que Deus fez com a equipe Íntimo do Pai que esteve em Los Angeles, e depois fomos para o Uruguai. Vocês viram a imagem do Uruguai, um ato profético ali no coração do Uruguai. Para muitos isso é loucura, mas como a Bíblia diz, para nós é o poder de Deus, é uma revelação, porque cremos no profético, que o que Deus fez ali em Passos de Torres foi algo tremendo e glorioso. Depois fomos para a capital, Montevidéu. Os pastores foram impactados com essa paixão. Algo está acontecendo, o céu está em movimento. Temos que entender esse movimento do reino de Deus presente, para que você possa ser também um canal que vai somar, para que a igreja possa ser igreja. E eu, você, nós somos muito especiais. E é isso que eu quero compartilhar essa noite. Hoje é uma noite de ativação, de impartição. Quero orar por você, quero liberar uma palavra de destino. Minha oração é que a mesma paixão, a mesma dedicação, o mesmo compromisso de ver o reino de Deus presente, de ver Deus se manifestando, de ver sua paternidade sendo liberada com temor, com tremor, com convicção e principalmente com experiência, possa verdadeiramente influenciar teu estilo de vida, sua casa. Eu abençoo você que está na sala da tua casa, eu abençoo teu casamento, eu abençoo tua empresa, eu abençoo teu ministério. Na verdade, você já é abençoado, mais do que vencedor, porque em Efésios capítulo 1, versículo 3 está escrito, e eu creio nessa palavra: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou. Você é abençoado, seu ministério é abençoado, sua família é abençoada, o empreendimento de suas mãos, o nosso presente e o nosso futuro está debaixo da graça, do favor, da benevolência, pois Ele nos cerca, como diz o salmista no Salmo 119, Ele nos cerca de benefícios, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo. Davi disse isto: tomarei o cálice da minha salvação e louvarei e vou engrandecer o seu nome. Nesta noite nós abençoamos tua jornada em fé
e profetizamos em o nome de Jesus que será uma jornada bem-sucedida em todas as áreas que envolvem a sua vida. Vamos estar orando para que Deus opere milagres, porque nós cremos na unção, entenda, que libera a graça para que milagres aconteçam. Milagres é o respirar do Evangelho. 50% do ministério de Jesus foi caracterizado por milagres. Nós cremos em milagres. Nós respiramos milagre. Nós liberamos milagres. Em nossas cruzadas, nesse final de semana, que nós estamos no local, meu Deus, que local precioso. Precioso. Uma cidade chama-se Adolfo. Aos olhos de muito é insignificante, mas para Deus, que precioso, irmãos. Que Deus fez ali na escola com 90 e poucas pessoas, 97 pessoas. A fome daquele povo, a manifestação gloriosa do coração desse Deus que é um Pai precioso, suprindo, curando, libertando, levantando e trazendo um desafio para mergulhar em águas profundas. E eles viram a manifestação, sentiram e testificaram. Olha, 30 anos, eu nunca vi isto, 40 anos, 10 anos, 2 anos. Por quê? Porque Deus quer se manifestar. Deus está procurando corações que se tornem grandes diante dEle. A testificação de pessoas sendo curadas de surdez, glaucoma, dente de ouro. Eu vi um milagre ali que eu fiquei apaixonado pelo milagre. Uma senhora com dor há 5 dias, e os médicos, 5 meses, com uma pedra no rim, os médicos faziam tudo para ela eliminar a pedra, era uma pedra enorme nos seus rins, e ela teria que passar por cirurgia nessa semana. Queridos, ela foi no banheiro e voltou. Vocês precisavam ver o rostinho dela, porque ela urinou a pedra, uma pedra enorme. Deus se manifestou porque não é o lugar, são pessoas. Meu filho colocou uma foto da Imê ministrando, no mesmo lugar nós ministrando, a mesma manifestação, porque não são pessoas, é Ele, é sua presença, procurando homens e mulheres que se tornarão grandes diante dos seus olhos, não diante dos olhos de sistema, de pessoas, mas diante dos olhos dele. Falando sobre isso, meu devocional, eu quero ler para vocês o que o Espírito de Deus falou no meu coração, ser grande diante dos olhos dele. Olha o que diz no livro de Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 13, 14 e 15, olha o que diz. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Agora o versículo 15. Porque ele será grande diante do Senhor. Meu Deus! Porque ele será grande diante do Senhor. Essa palavra entrou em meu coração. Deus o Pai quer que você, nós, sejamos para Ele grandes, seus amigos, o qual Ele tem prazer em se manifestar, em honrar, e a unção que veio sobre João, seu nome será João, e essa palavra João significa graça, a graça que vai invadir o ventre da tua esposa, a graça, seu nome será João, ele será cheio do Espírito Santo, já no ventre, empoderado pelo Espírito Santo, e ele será grande diante dos olhos do Altíssimo, do Eterno. E olha o que diz o versículo 17, irá diante dele o Espírito da virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, a prudência do justo
com o fim de preparar ao Senhor um povo habilitado, capacitado. Samuel estava conversando comigo no carro e disse: pai, Deus tem colocado uma palavra no meu coração, Ele vai ministrar, e eu quero que também ministre nesse canal, sobre o amigo do noivo. Sermos amigos de Deus, amigos dele. Isso entrou em meu coração profundamente. Sermos seus amigos, sermos grandes diante dos seus olhos e cumprir nada mais, nada menos do que o nosso propósito de existência. Esse homem chamado João abalou Israel com seu estilo de vida. A voz do que clamava no deserto era a voz dele. O posicionamento certo, um alinhamento certo, uma palavra certa, uma mensagem certa de alinhamento. Eu tenho ministrado sobre isto, tenho ensinado sobre isto, que a fé genuína em nosso espírito faz com que a graça possa florescer. E a graça floresceu claramente no ministério de João, a ponto do anjo profetizar: ele será grande diante do Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus, você será grande diante dele. Nós, teu ministério, teu chamado, seja grande aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. Os homens são inconstantes, os homens simplesmente olham a aparência. Eu estava estudando a palavra, quando Samuel foi ungir Davi, Jessé, o pai, apresentou os filhos maiores, robustos. Deus disse: não é nenhum deles. Eu não vejo como os homens veem. Os homens veem a aparência, eu vejo o coração. E quando Davi entrou ali naquele local de janta, Deus disse no espírito de Samuel: é ele, unja-o, que é ele. E o primeiro confronto que ele teve com Golias, a Bíblia é muito clara, ele expressa um posicionamento em fé, uma atitude em fé, algo que agradava o coração de Deus, sua adoração, seu posicionamento, a ponto de Deus falar através da sua palavra. Achei Davi, um homem segundo o meu coração. Bendito seja o teu nome, Pai. Queremos ter um coração segundo o coração que te agrada, que te honra. Amado e doce Espírito Santo, ministre isto em nosso viver diariamente, para que possamos ser grandes aos teus olhos. E esse é o tema que eu quero compartilhar por alguns minutos. Ser grande aos olhos de Deus. Ser amigo dele. Oh, bendito seja o teu nome. A graça que nos capacita para sermos o que a palavra de Deus diz. Amigos. Não vos chamo simplesmente de qualquer outra coisa a não ser amigos. Meu Deus, ser amigo dele, pelo qual ele confia, amigo do noivo, João Batista preparando o caminho do Senhor, com a palavra certa, com a ministração certa, onde a glória de Deus se manifestava e o coração das pessoas eram impactados, dizendo: que faremos? Que faremos? E João ensinava coisas tão simples de ser alcançadas. Porque se você preserva o que é tão simples, as coisas pequenas, as coisas grandes também serão valorizadas da mesma maneira. Como é precioso estar onde Deus quer que você esteja. Não importa se tenha 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, 4 pessoas, 1 pessoa. Importa sim estar ali para cumprir o teu papel e o teu alto chamado, onde Deus confia em você em algo específico que vai acontecer, porque Ele nos leva
para que algo do céu se manifeste na terra. Agora eu quero que você abra, por favor, um texto fantástico e glorioso, onde Jesus revela especificamente, se nós quisermos verdadeiramente ser grande diante dos seus olhos, que está no livro de Mateus. Mateus, capítulo 16, versículo 24, olha o que Jesus revela para os seus discípulos. Disse Jesus: se alguém quer ser grande diante dos meus olhos, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer ser meu amigo, esse se alguém não é para qualquer um. No último dia da grande festa, o mesmo Jesus, o mesmo Rei que nós amamos, disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aqui ele diz: se alguém quer ser meu amigo, se alguém quer ser grande diante dos olhos do meu Pai, se alguém quer ser exatamente o que Deus quer que você seja, nem mais, nem menos, aquilo que o Eterno quer que sejamos, ele disse: se alguém quiser ser meu discípulo, meu amigo, renuncia-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha que 3 princípios maravilhosos para que você, eu, nós sejamos grandes diante dos seus olhos. 3 princípios fantásticos. Se alguém quer ser meu discípulo, disse Jesus, se alguém quer ser grande diante do meu Pai, 3 princípios. Primeiro, negue-se a si mesmo. Sabe, um homem e uma mulher que Deus procura. Quem são os homens e as mulheres que Deus procura? Quem são? Será que eu estou diante de algum deles? Você que está me assistindo, me ouvindo, você está disposto e disposta a isto? Quem são os homens e as mulheres que Deus procura? Eu respondo: aqueles que estão dispostos a morrer. Morrer. Sabe, eu estava lendo Jeremias, quando Deus disse assim ao profeta: eu procurei entre todos habitantes de Jerusalém, de Israel, alguém que estivesse na brecha. Eu procurei, Deus disse, eu procurei e não achei. Meu Deus, eis-nos aqui, Senhor, eis aqui o nosso coração, Pai. Eu não sei você, mas eu sei qual é a intenção do meu coração. Do meu coração. Sabe, muitas pessoas falam assim: você precisa descansar. Meu irmão, você fazendo o que Deus quer que você faça, você está no descanso dEle. Ele renova suas forças. O descanso dEle. O erro de Davi foi quando era para estar na guerra e ele quis ficar ali no palácio. O diabo preparou uma armadilha para ele. E a consequência foi terrível. E Deus somente não o matou porque houve um arrependimento profundo no coração de Davi, expressado no Salmo 51. Se ele não tivesse esse conhecimento profundo de arrependimento, teria perecido. Um erro fatal. O nosso descanso é estar com Ele, executando exatamente o propósito, sendo grande diante dos seus olhos. Dos seus olhos. Quem Deus o Pai procura? Os que estão dispostos a morrer. Jesus disse: vocês querem ser meus discípulos, meus amigos, querem ser grande diante do meu Pai? 3 coisas fundamentais. Primeiro, renuncia-se a si mesmo. Esteja disposto a morrer. Segundo, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz.
o propósito, o teu chamado, teu destino. Tomar a cruz é cumprir o propósito. Cruz não tem direito. Não há nenhum direito. Ele é o Senhor. Ele, entenda, libera o propósito, a unção, a capacitação para se cumprir esse propósito pelo qual Ele será glorificado e o seu reino será implantado, porque na cruz não existe, em nome de Jesus, escute que o Espírito da profecia diz, a palavra, não existe direito. A renúncia de si mesmo, tomar a sua cruz. E terceiro, siga-me. Como você pode seguir alguém se você não conhece, se você não tem relacionamento, se você não conhece a sua voz, o Espírito da profecia, a palavra? Conhecer a palavra, o Evangelho, é conhecer o poder, é viver debaixo desse poder revelado, sua presença manifesta. Se vocês querem ser grandes diante dos meus olhos, disse o rei, se vocês querem ser meus amigos, se vocês querem me agradar, se vocês querem ser o instrumento da minha paternidade, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Isso será, entenda, 3 princípios fundamentais para que eu e você, nós se tornamos grandes diante dos seus olhos. Agora entenda, para isso há uma necessidade de um posicionamento em fé, mas veja que versículo glorioso que deve ser a nossa meditação, nosso estilo de vida, nosso pensar, nosso agir, que Paulo escreve à igreja em Gálatas. Há algo tremendo, glorioso e precioso, e não somente isso, mas cirúrgico, daquilo que nós estamos falando, homens que Deus procura, que serão grandes diante dos seus olhos. Olha o que Paulo revela, porque Paulo, como eu disse, teve uma experiência, ele pegou tudo aquilo que ele achava que era precioso aos olhos dos homens e joga no lixo, porque precioso para ele agora é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, estar morto. Por isso ele expressava, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Olha que texto fantástico em Gálatas capítulo 2, versículo 20, escrito por um homem que vive. Entenda a revelação da cruz. Já estou crucificado com Cristo, diz Paulo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida, disse ele, que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Bendito seja o teu nome, bendita seja a tua palavra. Que palavra que eu e você temos que ter, entenda, a meditação diária sobre os princípios revelados. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O amor pela obra da cruz, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Não sou eu mais quem vivo, mas Ele vive em mim. Mas o viver que vivo agora na carne, vivo para que em fé Deus o Pai seja glorificado, para que Ele possa visualizar sua grandeza em nós e sermos grandes diante dos seus olhos. Tremendo, glorioso. Por isso que Paulo está dizendo aqui a chave, para que você seja grande diante dos seus olhos, para que você possa se negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, é a fé.
A fé é a certeza. A fé é um posicionamento. A fé faz com que a graça floresça a ponto de as obras que praticamos se tornem tão gloriosas diante dele, pelo qual o anjo disse, ele será grande diante do Senhor. E eu profetizo a mesma graça sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre a minha família, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida dos seus filhos, netos e bisnetos, até a 4ª geração, sendo grande diante dos olhos do Senhor. Bendito seja o teu nome. Paulo ensinando sobre essa chave, como eu disse, sobre fé. Olha o que ele diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz, ora, sem fé é impossível. Quer ser grande diante do Senhor? Creia. Creia de todo o teu coração. Creia e viva essa dimensão em fé, respirando fé, para que verdadeiramente as obras que o acompanhem testifiquem e todos possam visualizar isto como disseram acerca de Davi a Saul, olha, Davi um homem temente ao Senhor, de boa aparência, mas o Senhor é com ele. Porque essa convicção que Deus era com ele, queridos, porque ele se tornou grande diante dos olhos de Deus. As pessoas vão ver as obras de suas mãos que glorificam a ele. Não são obras mortas de posicionamento religioso, justiça própria, que cheira mal diante dele. Sabe quando Miqueias disse ao Senhor, e eu coloquei hoje na minha oração esse versículo, em Miqueias 6:8, Miqueias é um jovem que disse assim para Deus, que o Senhor quer que eu faça para te agradar? E ele mesmo responde para si mesmo no versículo 7, farei isto ou aquilo? Deus disse, Miqueias, você quer me agradar? Verdadeiramente você quer me agradar, Miqueias? Então pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente na minha presença. Dependa de mim, Miqueias. Deixe que o meu coração borbulhe o teu coração e as obras de suas mãos expresse a minha compaixão e ame a minha justiça. Não é a tua justiça, não é uma justiça religiosa que não passa de trapos e imundície, mas viva a minha justiça. Sabe quando Jesus estava ministrando e as pessoas olhavam para os fariseus como um padrão de justiça? Jesus disse em Mateus capítulo 5, se a vossa justiça não exercerá muito aos religiosos, jamais herdarão o reino dos céus, porque eu sou a justiça. Paulo, tendo essa revelação, ele escreve a 2ª carta no capítulo 5 e diz, aquele que não cometeu pecado, Jesus se fez pecado, para que nele nos tornássemos sua justiça. Bendito seja o teu nome, Pai. Você quer me agradar, Miqueias? Miqueias 6:8. Pratique a justiça. Ame a obra da justiça liberada em Cristo. Ande humildemente na minha presença e respire a minha misericórdia. E no capítulo 11 do livro de Hebreus eu abri, não simplesmente para ler aquilo que Paulo diz, porque eu creio que Paulo que escreveu o livro de Hebreus, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, se nós quisermos agradar e sermos grandes diante dele, nós precisamos ter fé. Esta é a chave. Fé para se negar-se a si mesmo. Fé para tomar sua cruz diariamente e segui-lo. Um Deus invisível que se torna visível. Meu Deus, isto é glorioso. Um Deus invisível que se torna visível pela atitude do teu coração em fé, que se torna grande diante do Senhor,
aos olhos do Senhor, que Deus se alegra, onde você se torna amigo dele, não simplesmente servo. Eu não chamo vocês mais de servo, mas de amigos. Agora vejam isto, aqui é uma galeria de pessoas que se tornaram grandes diante do Senhor. Versículo 7 está escrito: e pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu, fé e temor em seu coração, que se tornou grande diante dos olhos de Deus. Olha o que diz o livro de Gênesis, capítulo 6, olha, versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9, Noé andava com Deus. Eu já comentei sobre isto, mas como Noé achou graça, se tornou grande diante do Senhor, é a sua graça, não é homens, é Ele. Quando você dá uma oportunidade que essa graça floresça abundantemente, por atitudes em fé, que lhe agrada, como construir uma arca pelo qual não se chovia, por 150 anos fiel. Já imaginou isto? 150 anos fiel a uma visão, a uma revelação. O que Deus espera de nós é sermos fiéis. Eu me deparo com tantas pessoas desfocadas, olhando para cá, olhando para lá. Não, queridos, temos que olhar para o autor da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. Ouvir a sua voz, o espírito da profecia, e andarmos debaixo do temor à sua palavra, pelo qual você se tornará grande diante dos olhos dele, não dos homens. Os homens não entendem essa linguagem, os religiosos não entendem essa linguagem de fé, de mortificar, de crucificar sua carne com suas paixões, de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, pois ele disse: largo é o caminho que conduz à perdição, estreito é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram, porque poucos estão dispostos a ser amigo de Deus. Meu Deus, de ser grande aos seus olhos. Homens e mulheres que Deus procura, que estão dispostos a morrer, como Noé. Agora o versículo 8 do capítulo 11, e pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem nada saber para onde ia. Versículo 9, pela fé habitou na terra da promessa. Bendito seja o teu nome, Senhor. Sabe o que Tiago diz, irmãos? Eu vou ler para vocês. Tiago, capítulo 2, versículo 23, olha o que Tiago diz. E cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado esta convicção em fé como justiça, e foi chamado amigo de Deus. E foi chamado amigo de Deus, grande diante dos olhos de Deus. Acreditou, mesmo sendo velho, e sua esposa também. E olha o que diz acerca da sua esposa, Hebreus capítulo 11, versículo 11. Pela fé, também mesmo Sara recebeu poder para conceber e dar à luz, já que sua idade era avançada, porquanto teve por convicção em seu coração: fiel é aquele que lhe tinha prometido.
Meu Deus, eu me empolgo com a palavra. Ah, bendita seja a tua palavra, Senhor, que nos dá poder para cumprirmos o nosso propósito de sermos grandes diante dos seus olhos, diante dos seus olhos, dos seus olhos, sermos amigos de Deus. Bendito seja o teu nome, Pai, preciosa é a sua palavra. Eu poderia falar alguns outros, mas veja o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 38, diz: homens, mulheres dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, montes e pelas covas e cavernas, e todos eles tendo sido como testemunhas pela fé, se tornaram grandes diante do Senhor, grandes diante do Senhor. Quem é o Deus? Desculpa, parece mal. Grandes diante do Senhor. Quem é o homem e a mulher que Deus procura para ser grande diante dos seus olhos? Homens e mulheres que estão dispostos pela fé fazer com que a graça floresça como estilo de vida, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz diariamente e seguindo-o a Ele. Olha o que diz em Hebreus, e com isso eu encerro, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, de homens que se tornaram grandes diante de Deus, se tornaram seus amigos, discípulos. Deixemos todo o embaraço do pecado, aborte toda incredulidade, todo pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, diz a palavra, com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Pai, te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos pela grandeza da tua palavra, Pai. Te louvamos pelo privilégio de nos tornarmos grandes diante dos seus olhos, pela graça liberada em Cristo. Amado e doce Espírito Santo, introduza Cristo no nosso viver. Revela Cristo, pelo qual há esperança, pois aquele que fez a promessa é fiel. Eu libero favor sobre cada família, sobre cada lar. Eu libero, Senhor, a unção de cura. Receba a cura física, receba a cura na alma, no sentimento, nas emoções. Receba o toque do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo e viva essa carreira, esse alto chamado, pois Ele confia em você, olhando para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Nós te amamos, Pai. Louvamos o teu nome de todo o nosso coração. Sejam cheios do Espírito Santo. Foi uma alegria ter estado com vocês nesse momento tão precioso. Quero te abençoar, você que, como eu disse nessa mensagem de Adolfo, compartilhe, fale tudo o que vocês sentiram, viram. Você que está nos assistindo, compartilhe conosco seus comentários. Queremos ouvir você, fale conosco, nossos comentários está aí aberto para que você possa escrever. Compartilhe com seus amigos essa palavra, se te abençoou. Libere para outros, para que outros também sejam abençoados. Divulgue como missionário, como homem, uma mulher que tem a chave do reino presente no seu espírito para abençoar outros e introduzi-los em seu destino profético. Você que foi abençoado, se você quer nos abençoar, ore por nós. Estamos numa jornada tremenda, tremenda e tremenda. Eu louvo a Deus por isto. Você pode adquirir os nossos livros na nossa loja virtual que está na sua tela. Esse devocional do nosso ministério, 100 dias para alcançar um rompimento. Esse livro maravilhoso que também está em espanhol e brevemente em inglês. O encontro com a presença. Não existe nada mais poderoso do que um encontro com Ele.
Amigo, eu tenho o prazer de ter grandes amigos no ministério, entre eles Randy Clark, nosso amigo do ministério, e esse é o livro que ele liberou para que possamos te abençoar também, O Romper da Cura. Esse é um dos melhores livros que já lido sobre mais de Deus, Randy Clark, mais de Deus, e o poder para curar. Está aí na sua tela, você pode adquirir ou presentear seus pais agora, ou sua família, ou alguém que faz parte, que você conhece, que precisa crescer, entender e compreender mais profundamente das coisas do reino de Deus. Outra maneira de você nos abençoar está na sua tela. Você pode liberar uma oferta para o nosso ministério que vai nos ajudar a fazer o que estamos fazendo com muita graça, com muito temor. E eu louvo a Deus por cada semente plantada. Essa semente que você está plantando vai nos ajudar muito e eu abençoo e profetizo a multiplicação dessa semente, 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Dinheiro não é dinheiro, é semente. Quando você planta num solo frutífero com o Ministério Íntimo do Pai, porque esse ministério é frutífero, graças a Deus, porque está debaixo de tremor e temor diante dele. Amamos o ministério e cremos que o ministério tem que ser exercido com vocação, com posicionamento, com fé e com testemunho diante dos homens e principalmente diante do Senhor, se tornando como texto grande aos seus olhos. Obrigado pela sua semente, obrigado pela sua oferta. Ore por nós. Final de semana estaremos em São Paulo, especificamente São José dos Campos, com o apóstolo Cláudio, seu filho, pastores amáveis ali. Vamos estar ministrando a escola, o encontro com a glória. Segunda-feira estarei com a Elizabeth em São Paulo, capital, ministrando o fogo da Azusa. Venha conosco receber esse toque da presença. No sábado agora, o apóstolo Cláudio vai estar apresentando seu livro, vai ser uma noite de autógrafo, vai ser muito precioso. Você que é da região de São José dos Campos, ali Jacareí, venha participar e incentivar o coração desse grande homem de Deus, apóstolo Cláudio, que eu incentivei para que ele escrevesse. Foi um prazer, está aí na tela os cartazes para que você esteja conosco. Deus abençoe vocês, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe teu ministério, Deus abençoe tua saúde, tuas provisões em Cristo, por Cristo e para Cristo. Shalom para todos, até semana que vem, viva Cristo.